O meu nome é Simone, eu sou a consultora de investimentos responsável pelo Instituto de Previdência de Itupeva, representante da empresa Crédito e Mercado, que é a consultoria contratada por vocês, de investimentos. Então, eu vou fazer a apresentação da política de investimentos para vocês. A política de investimentos, só para frisar e iniciar a apresentação, ela é obrigatória, tá? Embora vocês já saibam disso, porque a Ju está dizendo que vocês já estão aí fazendo parte do Instituto já há 4 anos, mas ela é obrigatória. Ela é elaborada e aprovada sempre no ano que antecede a sua execução. Ela entra em execução no dia 1º de janeiro do ano de 2023. Por isso, motivo pelo qual ela está sendo apresentada a vocês agora, para poder fazer a aprovação. O prazo para envio dessa política para o site CadPrev, que é da Secretaria de Previdência, é até o último dia do mês de dezembro. Então, até lá, ela precisa de estar aprovada, assinada por todos, tá? Quando eu fiz a apresentação da política de investimentos de vocês no ano passado, mais ou menos nessa época, novembro, dezembro, vocês viram eu me referir a uma resolução, que é a Bíblia dos investimentos de vocês, que era a 3922 de 2010, a resolução 3922 de 2010. E ela foi em novembro, inclusive, do ano passado, revogada pela 4963. Foi publicada em novembro, depois a gente teve até que mudar, porque tinha mudado a resolução. E agora, em junho deste ano, foi publicada a portaria 1467 de 2022. Já não é uma resolução, é uma portaria. E ela é chamada de superportaria, porque ela revogou mais ou menos 90 normativas. Eram tantas normativas que os RPPS possuem, né, na verdade, e às vezes até uma normativa se contradizia a outra pelo tempo, e aí foi publicada essa portaria 1467 com esse intuito, revogar tudo aquilo que estava entrando em contradição ali nas normas, para que criasse uma única norma e agora corretamente. Então, a política de investimento deste ano, ela está pautada inteira por essas duas normativas, que é a Resolução 4963, que eu chamo de Bíblia dos Investimentos de vocês, que é aquela que diz, o que diz na 4963? Tudo o que vocês podem ou não em relação à carteira de investimento de vocês. Quanto que vocês podem aplicar em renda fixa, quanto que vocês podem aplicar em renda variável, quais os percentuais, qual é o grau de risco que vocês podem assumir ou não. Tudo isso é a Resolução 4963. Então, a política inteira vai estar se referindo a esta resolução, tá? Todos os pontos que serão citados e apresentados aqui para vocês está contido como obrigação dentro da 4963. Então, ela é quem dita as regras para se elaborar uma política de investimentos. Então, todos os itens, forma de gestão, como que vocês farão o controle de risco da carteira de investimentos, tudo isso, todos os tópicos abordados aqui, está ali na 4963. Então, a política, ela fica extensa, ela vai dar quase 40 páginas, toda inteira, né, Vânia? Mais ou menos isso. Claro, aqui está o resumo dela, para mim, para os principais, focar mais nos principais detalhes dela para vocês, mas na íntegra ela tem quase 40 páginas, tá? Ela é bastante extensa. Na verdade, ali você descreve todos os processos internos em relação à carteira de investimentos. O intuito da política é este. Tá? Se vocês tiverem dúvidas em relação ao que eu esteja abordando aqui, apresentando, vocês podem me questionar, tá? Sem problema nenhum. Então, a introdução da política de investimentos são as duas normas que eu acabei de me referir.
tá? Que é a Resolução 4963 e a Portaria 1467 de 2 de junho de 2022. É as normas que vocês estão atendendo, tá? O objetivo. Qual é o objetivo da política de investimentos? Ou melhor, qual é o objetivo de qualquer instituto de previdência? O objetivo de qualquer instituto de previdência é o pagamento dos aposentados e pensionistas. Esse é o objetivo de qualquer instituto de previdência. Então, qual é o objetivo da política de investimentos? O objetivo da política de investimentos, literalmente, é estabelecer as regras, os procedimentos e os controles relativos às aplicações e gestão dos recursos, de modo que, garanta os pagamentos dos segurados e beneficiários do regime. Esse é o objetivo de qualquer instituto. Fazer uma gestão eficaz, legal, profissional, ética, transparente, traçar objetivos, as regras, para garantir isso, que é o objetivo de vocês. Sempre pagamento de todos os aposentados e pensionistas. Tá? Então, esse é o objetivo da política de investimento. Na política de investimentos, vocês precisam de colocar qual é o perfil de investimento de vocês. São 3. O comum, perfil de investidor comum, o profissional e o qualificado. O comum é um instituto que tem abaixo de 10 milhões de reais de patrimônio líquido. Não é o caso de vocês têm mais de 100 milhões, tá? O profissional é aquele que tem mais de 1 bi de patrimônio, tá? Vocês são investidores qualificados. Não é só a questão do PL que precisa de ser analisada perante a portaria 1467, que eu me referi no início da apresentação, que precisa de ser observado para definir o perfil de investidor. São 2 e estão na tela. Ter recursos, PL, né? Superior a 10 milhões de reais e tenha aderido ao Progestão e ter sido certificado em pelo menos um dos seus níveis de aderência. Então, diante da informação aqui na tela, hoje o Instituto de Previdência de vocês está com quase 143 milhões, aproximadamente. Vocês têm o nível 1 do Progestão, que vence em 17 de setembro do ano de 2023. Então, desta forma, observem, vocês são investidores qualificados, tá? Vocês cumprem todos os pré-requisitos, ok? Se assim não fosse, se vocês, por exemplo, no caso, têm acima de 10 milhões de reais, mas se vocês não tivessem implantado e certificado no Progestão, vocês não atenderiam este pré-requisito e vocês ficariam na condição de investidor comum. Mas não, vocês cumprem todos os pré-requisitos. O que também está na política? A estrutura da gestão. Como que é a gestão de vocês? A gestão de um RPPS pode ser de 3 formas. Ela pode ser própria, terceirizada ou mista. No caso de vocês, e está na política de investimento, na íntegra, que ela é própria. O que é uma gestão terceirizada ou mista? A terceirizada ou mista é quando um instituto resolve fazer um contrato com uma instituição financeira e passa a gestão dos recursos do PL para esta instituição efetuar. Tá? A mista é parte feita pelo instituto, parte feita por uma empresa terceirizada, um banco, por exemplo. No caso de vocês, não é terceirizada e nem mista, a gestão de vocês é própria. É o comitê, que é o órgão responsável por isso que eu vou falar agora, que é o responsável por credenciar as instituições. Esse é o processo comum, normal de investimentos dentro de um RPPS. É o comitê que promove o credenciamento das instituições financeiras, que é o primeiro passo. É o comitê
em que recebe as instituições financeiras para que receba deles o portfólio de produtos que eles ofertam para os institutos. É o comitê que faz a análise desses fundos, é o comitê que delibera em ata e leva para o conselho aprovar, decide todo e qualquer quesito em relação aos recursos. Por este motivo que a gestão de vocês é própria, tá? Só conheço 2 institutos no Brasil todo que não têm gestão própria, é terceirizada ou mista, que eles chamam de carteira administrada às vezes, tá? Então, de vocês é própria. Órgãos de execução. Quais? Aqui, nesta parte da política, cita inclusive a lei de criação do Instituto. Observe, o Instituto de Previdência de Itupeva foi criado pela Lei Complementar 388, de 11/11/2015, e que criou os órgãos dentro do Instituto. E quais são esses órgãos de execução da política? Comitê de Investimentos, juntamente com a diretoria executiva e gestor dos recursos, que submete sempre ao Conselho Deliberativo, e de fiscalização para fiscalizar. Tá? Esse é o colegiado dentro do Itupeva Previdência, que foi instituído por esta Lei Complementar 388. Tá? Vocês que fazem parte dos conselhos, comitê, aqui dentro do Itupeva Previdência, pela portaria 1467, deverão comprovar. Essa portaria, como eu disse, ela é de junho de 2022. Não ter sofrido condenação criminal, possuir certificação, que agora vocês sabem que são outras certificações, não é mais o CPA 10, o CGR PPS, para quem já tinha, ou o CPA 20, agora são outras certificações que foram criadas, específicas para cada colegiado. Tem certificação para os membros do Conselho de Administração, tem certificação para os membros do Conselho de Fiscalização, tem certificação agora para o comitê e para o gestor de recursos e para a diretoria executiva, tá? Claro, quem já tem o CPA 10 ou o CGR PPS, ainda essa certificação é válida, é aceita até o seu vencimento, tá? Vocês precisam de comprovar também possuir experiência em uma dessas áreas, que é a financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial ou de auditoria, e ter formação acadêmica de nível superior. Essas são algumas exigências que foram impostas pela 1467, tá? A meta de rentabilidade. A meta de rentabilidade, ela ficou um pouquinho, para vocês determinar a meta de rentabilidade, é o objetivo, quanto que vocês têm de objetivo para rentabilizar a carteira de investimento de vocês para o próximo ano, ela mudou um pouquinho em relação ao ano passado, tá? A 1467, que é a portaria que eu me referi, que foi publicada em junho, ela diz resumidamente o que em relação à meta de rentabilidade? Que vocês devam definir a meta de rentabilidade partindo do pressuposto que esse percentual, mais esse índice de referência, que no caso de vocês é o IPCA, cause, é assim que ela diz, que ela menciona, que esse percentual cause um equilíbrio financeiro e atuarial. Literalmente é isso, tá? Tá aqui, ó. Esse equilíbrio, que eles falam de equilíbrio financeiro e atuarial, somente será possível de se obter caso a carteira de investimentos sejam remunerados no mínimo por uma taxa igual ou superior a parâmetro. Quem define a taxa parâmetro? Quem define a taxa parâmetro é o atuário de vocês, quando ele vai fazer o cálculo atuarial.
Ele define a taxa de que forma? Pela duração do passivo de vocês em anos. A Secretaria publica, como todos têm feito há vários anos, publica, e foi publicado já este ano, uma portaria onde, pela essa duration em anos que o atuário determina, qual é a taxa que ele vai utilizar no próximo cálculo. E assim foi informado para as meninas, para a diretoria executiva aqui dentro do Instituto, tá? Só que a 1467, em um dos seus artigos, definem que não é só a parâmetro. A cada ano de meta atingido pelo RPPS, pelo Instituto, no período de 5 anos, de 2017 a 2021, essa taxa parâmetro poderá ser aumentada em 0,15 percentuais. Tá? Então, diante disso, foi perguntado, então, para o atuário qual seria a taxa parâmetro para o próximo cálculo que ele vai efetuar, que vai ser o de 23, com base em dezembro de 2022, dados, eu digo, e aí foi acrescido 0,30 percentual, que foi 2 anos de meta atingida. É isso, Vânia, ou foi 0,15? 0,15. Não, a gente utilizou só parâmetro? passivo mesmo, só parâmetro. Tá, então ficou 4,78. Tá. Ok. Então, isso aí foi o que foi informado e possivelmente não, com certeza é a taxa que vai ser definida no próximo cálculo de vocês. IPCA mais 4,78. Tá até um pouco mais baixa a meta de vocês deste ano do que a deste ano, ficará um pouco mais baixa, que a deste ano é 5,04 mais IPCA, tá? Então, é desta forma que foi definido a meta de rentabilidade de vocês. Tá? Aqui é a parte principal da política, é a tabela onde vocês definem a alocação estratégica para o ano de 2023. Tá? Só vou fazer um comparativo como que atualmente está a carteira de investimento de vocês para a gente comparando os valores. Então, atualmente, fechamento de novembro, tá? Vocês estão com um PL de aproximadamente 145 milhões. 144 milhões, 290, 686,77. Esse é o patrimônio de vocês. Tá? Aqui é como que está atualmente a carteira de vocês dentro dos artigos da Resolução 4963. Observe, fundos que se enquadram no artigo 7.1b da resolução, que são os fundos de investimentos compostos 100% título público, são vários, observem, na sua somatória de todos dá este valor. Então, 57,53% da carteira de investimento de vocês está em fundos que se enquadram no 7.1b, que são os compostos 100% título público. E isso aqui, observem, é a política de investimento que vocês aprovaram, que está ainda em vigência, que vai até o dia 31 de dezembro. E aqui são os percentuais que vocês aprovaram, observe, inferior, alvo e superior. E aqui é a política já para o próximo ano. Então, no 7.1b, vocês têm 57,53 atualmente. Observem aqui, 7.1b. Alvo, vocês têm 57, eu coloquei 50. Coloquei não, o comitê definiu como 50. A estratégia alvo aqui para a política de investimento, um pouquinho menor do que vocês estão atualmente, de 57. O limite inferior ficou definido como 25% e o superior 90%. Então, vocês observem que tem uma margem de segurança bastante grande
para vocês fazerem realocações, porque vocês só ficariam desenquadrados, fora das normas da política, definidas na política, caso vocês saíssem da condição que está hoje, na casa dos 57% do PL, em fundos que se enquadram neste artigo, e resgatando, indo para outros artigos, até ficar no patamar de menos do que 25%, ou maior do que 90%, é assim que vocês ficam irregulares. Onde que o comitê definiu aumentar, porque vocês atualmente estão com 57 nos fundos do 71B, observe, foi colocado um pouquinho no 71A, que são os títulos públicos adquiridos diretamente e não através de fundos de investimentos, como é o caso do 71B. Hoje vocês têm títulos públicos adquiridos através de fundos e não diretamente. E foi definido, pelo momento econômico do país, um percentual na alvo de 5% para o 71A e com um limite superior diante do que foi apresentado no ALM de vocês de 40%. Observem que o próximo artigo que vocês possuem atualmente, fundos que se enquadram no artigo 73A da resolução, e o próximo aqui, os fundos que se enquadra aqui nesse 73A. Dentre outras coisas, a maioria são o que vocês conhecem como os fundos DIs, geralmente, e alguns outros fundos se enquadram aqui no 73A. Não são fundos literalmente compostos por título público federal. Ele permite um percentualzinho de outros ativos que não seja de título. Então, se ele for 100% título público, ele se enquadra no 71B, geralmente. Quando ele não é 100% título público, tem algum percentual de um outro ativo, o regulamento do fundo permite isso, ele se enquadra, muitas vezes, no 73A. É o caso de todos esses fundos que vocês possuem aqui. Essa somatória de valores aqui nesses fundos dá este valor que vocês têm aproximado de quase 28 milhões e meio, que dá esse percentual, quase 20% do PL, 19,74. O que o comitê decidiu e eu estou apresentando para vocês no 73A? Então, vocês possuem atualmente quase 20, a alvo ficou em 15, e para haver o desenquadramento precisam de ficar abaixo de 5, que é o limite inferior, ou acima de 65, tá? Depois disso, vocês aprovaram o artigo 74 na política que está vigente e o 75B, mas não possuem nada na carteira. Observem, 74, nem o 75B. No 74 está aqui, lá, o comitê decidiu pela alvo de 5 e uma superior de 20. Com um limite inferior de 0. Por quê? Porque vocês não possuem nada na carteira atualmente, no artigo 7º. O que se enquadra no artigo 4º? Renda fixa de emissão bancária. Dentre outros ativos, o que vocês mais conhecem, para ficar frisado, se enquadra aí nesse artigo 7º, os CDBs e as letras financeiras, tá? São títulos de emissão bancária. Hoje está bastante comum, está sendo bem atrativo. Quando eu digo atrativo, eu estou falando de retorno para vocês. Quanto que, que percentual, qual o percentual que essas instituições financeiras estão oferecendo de CDB, de letra financeira. Então, por isso que o comitê resolveu deliberar por 5% em alvo. E aí a gente entra nos fundos exterior, que hoje vocês têm 2 artigos, observe, exterior, o 9.2, que vocês têm 2 fundos, e o 9.3, que são os fundos de ações BDR, tá? No 9.2 vocês têm 1,83, no 9.3, 1,83, praticamente a mesma coisa, 1,80 nos 2 artigos. Então, lá, praticamente 1,5 de alvo, aquilo que vocês possuem na carteira, que foi definido pelo comitê, com uma estratégia de limite inferior zerada e um limite superior de 10%. Então, se vocês quiserem
chegarem ao consenso no ano que vem de resgatar totalmente a carteira de exterior, vocês podem. Por quê? Porque o limite inferior está zerado. Tá? Claro, a gente sempre parte, a consultoria sempre dá o conselho da diversificação de carteira, que é a maneira como está a carteira de vocês hoje. Observe que vocês têm todos os segmentos, mas se vocês quiserem, por aquilo que está definido aqui na política de investimentos, zerar a posição em exterior, pode, porque o limite inferior está zerado. Tá? E pode até aumentar de 1,5% para 10%, que é o limite que a resolução dá para vocês em investimentos exterior. Tá? E a grande novidade desta política de investimentos é aqui, ó, que agora o Instituto de Previdência, qualquer um, pode efetuar empréstimo consignado para quem contribui para o Instituto. Não é só para aposentados e pensionistas. Vocês podem ir até 10% do PL. Então, na casa de quase 15 milhões. Tá? Que vocês estão com PL de 144. Quem não tem o Progestão pode emprestar somente 5% de empréstimo consignado. O consignado já tinha na outra política de investimentos. A única coisa é que ele não tinha sido regulamentado. A 4963, como eu disse, ela foi publicada em novembro do ano passado. Lá naquele momento, naquela publicação, ela disse o seguinte: quem tem progestão pode fazer empréstimo consignado na casa de 10%. Quem não tem, 5%, só que não tinha sido regulamentado. Como que faria, como que era. A 1467 que regulamentou esse empréstimo consignado, que eu disse que é a que publicou agora em junho. Tá? Então, resumidamente, o que a 1467 fala em relação à regulamentação dos empréstimos consignados? Que a taxa, porque vocês sabem, a partir do momento que se vocês forem efetuar, está sendo proposto pelo comitê aos membros do Conselho de Administração, um limite superior de 10%. Então, se vocês forem efetuar, vocês ficam na condição de banco, né? Emprestando dinheiro daqui do PL para os servidores que contribuem aqui. Ok, qual é as regras? As regras é o seguinte, resumidamente, que a 1467 diz, que a taxa, ou seja, os juros cobrado, tá, tem que cobrir todos os custos da operação. E o que é custo com a operação? Possivelmente vocês não têm braço para desenvolver um sistema com toda essa regulamentação, quanto emprestar, para quem emprestar, fazer margem. Possivelmente vocês terão que fazer um contrato com alguma empresa que tenha um software para realizar esses empréstimos consignados. E a regra diz que tem que cobrir todos os custos com esse sistema, possivelmente. Se for contratar uma pessoa para ficar à frente de monitorar o sistema, porque vocês vão fazer um contrato com uma empresa, contratar o software, mas eles não vão te dar a pessoa ali para ficar atendendo o pessoal que quer empréstimo consignado. Ou tem que ser feito por uma pessoa de dentro do instituto, ou contratada uma pessoa, se a lei assim permitir, para poder fazer, monitorar aí, pilotar aí esse software de consignado. Então, tem que cobrir todos esses custos, inclusive com seguro, como que vocês chamam? Prestamista, isto? Exatamente. Caso uma pessoa venha a falecer, ninguém fica no prejuízo. Então, tem que cobrir tudo isso e ainda essa taxa, esses juros, tem que fazer com que vocês, cobrindo todas essas despesas, bata a meta de rentabilidade. O IPCA mais 4,78. Então, não é de todo o ruim o empréstimo consignado, não. A única coisa é essa questão, que vocês terão que ter uma estrutura para poder... Porque a hora que divulgarem que estão fazendo empréstimo consignado, possivelmente a quantidade de pessoas interessadas será grande. Serão muitos, né? Outra parte da política, como será feita a gestão de vocês para controlar os principais riscos existentes no mercado financeiro?
Quais são esses riscos? De mercado, o de crédito e o de liquidez. O de mercado vocês adotarão o VaR. VaR é uma metodologia no mercado financeiro que calcula a máxima perda diária de uma carteira de investimentos. A própria Crédito já informa para vocês os VaR dos fundos, não é o VaR do futebol, é o VaR do fundo, nos relatórios mensais que a gente disponibiliza para vocês. Então, na política de investimento está dizendo que a gestão de vocês para controlar o risco de mercado será pelo VaR, tá? Um controle para controlar o risco de mercado. O risco de crédito, o que é o risco de crédito, resumidamente? É risco de calote, tá? Quando vocês vão fazer o credenciamento de qualquer instituição financeira, que é o primeiro passo de um processo de investimento dentro do instituto, um dos documentos obrigatórios que vocês precisam de solicitar a essas instituições financeiras é o relatório de rating, que é atribuído pelas agências classificadoras de risco, que dá uma nota de boa gestão a essas instituições. Então, a maneira que vocês farão aqui a gestão para controlar o risco de crédito serão pelas agências, pelas notas atribuídas pelas agências classificadoras de riscos aos gestores para essas instituições financeiras, tá? E o controle de liquidez é o ALM, que a gente apresentou para vocês, tá? A política de transparência de vocês, que a partir do momento que vocês aprovarem a política de investimento, vocês têm o prazo de até 30 dias para publicar ela tem que ser pública para quem quiser ver, tá? Pode ser publicação até no mural do Instituto, diário oficial, site, aonde vocês quiserem. A única regra é que ela esteja pública em local de fácil acesso e visualização, tá? Plano de contingência. Vocês adotarão, está especificado na política de investimento. O que é contingência? Problema. Se acontecer algum problema do tipo, desenquadramos naquilo que a gente aprovou na política de investimentos, nos percentuais. Um fundo desenquadrou. Estamos desenquadrados nas regras da resolução. Então, esses são tipos de problema que está descrito na íntegra da política de investimento de vocês. Qual será o plano? O que vocês farão se surgir algum desses problemas? É claro, a resolução dos problemas ela é de forma genérica, que é o quê? Apurar o problema e definir qual será as medidas adotadas por vocês para resolver este problema, em relação a esses problemas. Em que tempo? Sempre no curto, no médio e no longo prazo, tá? Controles internos. Os controles internos de vocês, tá? Que é o comitê, o responsável pela execução da política. E aqui tem umas regras. Entende-se como participação no processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos, abrangência e garantir todas as regras, cumprimento das normas, cumprimento da política de investimento, tudo isso é feito pelo Comitê de Investimentos. Garantir a adequação dos investimentos ao perfil de investimento de vocês, que é o qualificado, monitorar o grau de risco dos investimentos, observar a rentabilidade dos investimentos, garantir uma gestão ética e transparente, garantir a execução dos processos internos voltados para a área de investimentos, instalar sindicância se for o caso e quando precisar, tá? Executar o plano de contingência que eu disse, resolver os problemas caso haja, garantir que a alocação estratégica esteja em consonância com os estudos técnicos que nortearam o equilíbrio atuarial e financeiro. Qualquer outra atividade relacionada diretamente à área de investimentos. Então, essas são algumas das considerações. Disposições gerais.
essa política de investimento compreenderá apenas ao ano de 2023, tá? Ela pode ser retificada quantas vezes forem necessárias no decorrer do ano, tá? Ela tem que ficar em arquivo por 10 anos, tá? E é parte integrante, tem que se fazer parte desta política de investimento, a ata do comitê de investimento, que são os responsáveis pela elaboração e execução da política, e a ata do conselho de deliberação, que são os responsáveis pela deliberação da política, da aprovação da política de investimentos.